Já ouviu dizer que evangelho significa boas notícias ou boas novas? E se eu te disser que não é bem assim? Eu quero te apresentar uma maneira de ver o evangelho que talvez para você seja diferente. E tudo que eu peço é que você se inscreva nesse canal, se você ainda não se inscreveu, curta esse vídeo, e isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas com o conteúdo que eu compartilho aqui. Pois bem, entre os cristãos existem 3 maneiras diferentes de contar a relação entre lei, evangelho e graça. E essas maneiras nos levam a um aprofundamento sobre esse assunto que eu quero falar aqui. Então, existe uma primeira narrativa, uma primeira maneira pela qual os cristãos contam isso. A primeira maneira é de que a lei do Antigo Testamento é a palavra de Deus e que, por isso, deve continuar sendo obedecida à risca. Cristo trouxe apenas um complemento para que nós possamos entender a interpretação da lei. Nossa religião deve perseverar nos padrões da nação de Israel, incluindo circuncisão, festas judaicas, restrições alimentares, além dos símbolos como a estrela de Davi e o menorá. Tudo isso deve continuar. Então, essa primeira maneira de contar essa história eu chamo de continuação. A lei de Moisés simplesmente continua a ser aplicada da mesma maneira, a religião de Israel continua da mesma maneira. E existe uma segunda maneira de contar isso. A lei do Antigo Testamento foi um fardo temporário lançado por Deus para testar os homens e então mostrar a eles a necessidade da sua graça. Hoje, nós não precisamos mais desse fardo, então não devemos buscar imitar em nada os antigos padrões da religião de Israel. Nada de sacerdócio, dias festivos, lugares santos, objetos santos, rituais santos. Nada disso. Cristo já viveu essas coisas e nós não precisamos vivê-la. Vivemos puramente da graça. Então, essa segunda narrativa, essa segunda maneira de contar, eu chamo de eliminação. Então, nós temos a continuação e a eliminação. A lei é eliminada, a lei continua. E essas duas maneiras, às vezes, se aproximam da verdade. As duas parecem ser verdadeiras em algumas coisas, mas elas são incompletas. E, na realidade, elas não fazem justiça à totalidade daquilo que as Escrituras Sagradas e a tradição cristã nos ensinam sobre isso. Então, a gente não pode dizer que a lei e a religião de Israel foram simplesmente eliminadas. E a gente não pode dizer que essas coisas simplesmente continuaram. Existe algo mais. E a terceira posição, na minha opinião, é que faz mais justiça àquilo que nós sabemos. A lei do Antigo Testamento foi, na sua letra, uma regra temporária. Mas ela retrata a lei eterna de Deus e, por isso, quando interpretada à luz de Cristo, servirá sempre de parâmetro para os nossos padrões religiosos. As coisas terão uma forma religiosa aparentada, mas diferente. A circuncisão não é cumprida mais como acontecia no Antigo Testamento. Ela é cumprida no batismo. A Páscoa judaica é consumada na Páscoa cristã. Os sacrifícios de animais do Antigo Testamento são consumados no sacrifício eucarístico do Gólgota. A fé cristã inaugura uma nova era. Nessa nova era, nada é perdido, tudo é transformado. Essa narrativa eu chamo de consumação. A lei não é simplesmente eliminada, toda ela é palavra de Deus e por isso toda ela nos instrui hoje, mas ela não é cumprida da mesma maneira. Então, existe uma consumação dos antigos ritos, dos antigos símbolos, na nova realidade dos cristãos. O Evangelho é o vinho novo que não se submete aos odres velhos da lei, que serviram para a santificação de Israel por um tempo. Os cristãos experimentavam o mistério da salvação mais profundamente que os antigos, pois estão sob o mistério ou ministério do Espírito. A nova aliança é o cumprimento do pacto de Deus com Abraão. A promessa foi de que Abraão seria herdeiro de todo mundo, não apenas da terra santa de Israel. Os antigos peregrinavam pela fé para a cidade de Deus, à qual os cristãos chegaram. Por isso, a Igreja de Cristo é uma nova realidade escatológica, inaugurada por Cristo nos apóstolos, no poder do Espírito Santo. Mas ela é o mesmo povo de Deus, de todos os tempos, a mesma oliveira que incorpora judeus e gentios, o Israel de Deus. Portanto, embora a Igreja hoje não utilize os odres antigos da religião de Israel, ela continua sendo vinho e continua precisando de odres. Então, isso nos leva a algo mais profundo. Como eu disse, é comum se dizer que evangelho significa boas novas. E isso envolve uma confusão entre etimologia e significado. A gente vê hoje pessoas usarem e fazerem essa confusão quando se trata de várias palavras. Elas procuram explorar, por exemplo, a maneira como uma determinada palavra foi formada através de junção de duas outras, ou através da conjugação de um determinado verbo, e elas usam isso como se isso fosse suficiente para explicar o sentido de uma palavra. Na realidade, não é.
Você vê pessoas dizendo, por exemplo, que apóstolo significa enviado. Não significa. Você vê pessoas dizendo que igreja, eclesia, significa chamados para fora. Não significa também. Isso é uma confusão entre o processo de formação de uma palavra e o seu significado. Por exemplo, nós quando falamos português hoje, o tempo todo estamos usando palavras sem prestar atenção para a origem dessas palavras, para como essas palavras se formaram e para o processo de mudança de sentido. Nós normalmente não pensamos na história que as palavras que nós usamos têm, mas nós as usamos pelo sentido, por aquilo que elas significam hoje. Então, o evangelho é uma boa notícia, com toda certeza. Mas a gente precisa entender o evangelho da maneira como essa palavra era usada naquele tempo. Não simplesmente pensando que a palavra evangelho significa boas novas, portanto, qualquer coisa que seja uma boa notícia, para nós será evangelho, e qualquer coisa que não nos pareça ser boa notícia, não é evangelho. Isso aí seria uma distorção. Nós estamos confundindo o processo de formação de uma palavra com o seu sentido, com o seu significado. Então, em vez de trazer esse significado que nós temos de evangelho hoje para recortar a Bíblia, para mostrar o que é evangelho e o que não é, o que nós devemos fazer é observar como a própria Bíblia, no tempo em que ela foi escrita, usa a palavra evangelho. É que o nosso coração mesquinho e mundano, como eu gosto de dizer, trata como boa notícia ou boa nova qualquer promessa de bênção incondicional, de graça. Para nós, tudo isso será boa notícia. E não será para nós uma boa notícia um anúncio de mandamentos, de temor, de obediência, de juízo. Mas na realidade isso é um grande erro. Na época do Novo Testamento, o evangelho era a boa notícia da ascensão de um rei. O evangelho do reino é o anúncio de que o Filho de Deus, vencendo todos os nossos inimigos, se fez nosso rei e senhor. Ter de prestar lealdade a esse rei e não mais aos poderes que nos oprimiam é uma excelente notícia. É a grande notícia, por exemplo, para os cristãos que viveram na época do Apocalipse de João, que estavam sofrendo hostilidades, ou pelo menos sofreriam em breve, mas que deveriam entender que o Cristo diante do qual eles se sujeitavam estava acima de tudo. Portanto, a obediência, a fidelidade, a lealdade, o fato de que eles estavam guardando os mandamentos de Cristo, tudo isso seria reconhecido por Deus, eles não seriam abandonados. Isso para eles era uma excelente notícia. A pregação de João Batista, por exemplo, é chamada de evangelho em Lucas 3,18. Mas nós sabemos que o conteúdo dessa mensagem não era água com açúcar. Outro exemplo que me agrada muito é o que está em Apocalipse 14, do 6 ao 7, o anúncio do evangelho eterno. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele. Perceba, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Mandamentos. Então, o evangelho eterno, proclamado pelo anjo, está em direta continuidade com a pregação, com o evangelho, com o testemunho, com o querigma apostólico. O juiz virá. Portanto, quando nós lemos os 4 evangelhos da Bíblia, que estão recheados de mandamentos, a gente não precisa recortar eles. Aqueles mandamentos que estão ali, aqueles ensinamentos de Cristo, são evangelho. Um evangelho que não proclama que um dia nós seremos julgados é um evangelho incompleto. Um dos motivos pelos quais eu não acredito numa separação muito radical entre lei e evangelho é o seguinte: a Escritura Sagrada, por várias vezes, faz promessas de graça, evangelho, àqueles que obedecem aos mandamentos, lei. De maneira muito coerente, nós lemos em Hebreus 5,9 que Cristo dá salvação, evangelho, àqueles que lhe obedecem. Isso vem desde o Antigo Testamento. Nós lemos no Salmo 25:10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Misericórdia para os obedientes. E isso não é diferente no Novo Testamento. Como lemos em Tiago 4,6, Deus dá maior graça àqueles que são humildes, ou seja, os que obedecem o mandamento da humildade. Os misericordiosos, lei, alcançarão misericórdia, graça. Os que perdoam, lei, serão perdoados, graça, como Cristo nos ensina nos evangelhos. Então, a graça é dada para que a justiça da lei seja cumprida. Uma vez cumprida, ela nos leva à maior graça. Muita coisa na Bíblia é tanto lei quanto evangelho. Na verdade, tudo é evangelho para quem vê Cristo em tudo. Ama o teu inimigo é tanto lei quanto evangelho.
É uma boa notícia. É a boa notícia de que Deus me amou quando eu era seu inimigo. É a boa notícia de que Deus me livra da escravidão, da inimizade. De que Deus me liberta para amar sem esperar retorno. Por isso, o que Cristo nos chama a fazer e a obedecer é evangelho. É uma excelente notícia. Os humildes de espírito receberão o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome serão saciados. Os misericordiosos encontrarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça terão o reino dos céus. Quando as suas boas obras brilharem, os homens glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. Cristo não veio eliminar a lei, de maneira que, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, jamais entraremos no reino. Por isso, em vez de matar, odiar ou insultar, ame e se reconcilie. Em vez de adulterar no coração, arranque aquilo que te faz pecar. Em vez de repudiar, permaneça fiel. Em vez de jurar com intenção falsa, diga a verdade. Em vez de revidar, ofereça a outra face. Em vez de negar, tenha generosidade. Em vez de odiar, ame e ore pelos seus inimigos. Em vez de fazer suas esmolas, sua oração, seu jejum para ser visto pelos outros, procure a recompensa do Pai. Em vez de servir às riquezas, sirva a Deus. Em vez de ansiar pelo presente, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Antes de julgar, tire a trave do seu olho. Não dê aos impuros as coisas preciosas. Peça, busque, bata à porta. Faça aos outros o que você gostaria que lhe fosse feito. Em vez de seguir pelo caminho largo, siga pela porta estreita. Cuidado com os falsos profetas e suas más obras. As profecias, exorcismos, os milagres, nada disso te salvará se você praticar o mal. Acredite em Jesus, construa sua casa sob a rocha da palavra dele. Tudo isso é evangelho. Você concorda com o que eu disse aqui? Você discorda? Você pensa diferente? Me diga o que é que você acha sobre isso. O que é que você acha sobre lei e evangelho. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.